John F. Kennedy Jr., sua esposa Carolyn Bessette e a cunhada Lauren ainda estão desaparecidos. Situações assim já ocorreram e houve sobreviventes, não sabemos. Busca por avião que transportava John F. Kennedy Jr. Pope disse que de alguma forma eles vão encontrar John F. Kennedy Jr. com vida. Que talvez a chamada maldição dos Kennedy tenha atacado novamente. Como uma vendedora da Calvin Klein no salão de vendas de repente se torna realeza americana? Carolyn Bessette não era para ser famosa. Era assessora de imprensa de moda, atuando nos bastidores em Nova York, auxiliando celebridades com roupas. Mas em poucos anos, ela se casaria com um dos homens mais famosos do mundo, John F. Kennedy Jr. Quase da noite para o dia, a discreta funcionária da Calvin Klein se tornou algo saído de um conto de fadas moderno. Uma princesa da vida real andando por Manhattan, cercada por celebridades, ícones da moda e famílias poderosas dos Estados Unidos. Agora, seus amigos incluíam atores, modelos e estrelas em ascensão como Jennifer Aniston e o galã de Baywatch, Michael Bergen. Agora, paparazzi a seguiam em todos os lugares, tentando flagrar a loira misteriosa que conquistou o coração do solteiro mais cobiçado dos Estados Unidos. O casamento secreto fez de Carolyn Bessette a Carolyn Bessette Kennedy, tornando o casal um dos mais glamurosos do país. A imprensa os chamava de casal real da América, mas contos de fadas nem sempre têm finais felizes, não é mesmo? Agora, em 16 de julho de 1999, John F. Kennedy Jr. decolou em um pequeno avião particular com destino a Martha's Vineyard, com Carolyn e sua irmã Lauren a bordo. Horas depois, a aeronave desapareceu sobre o Oceano Atlântico. Durante dias, o mundo acompanhou a guarda costeira vasculhando as águas, na esperança de que o casal mais famoso da América fosse encontrado com vida, mas isso nunca aconteceu. O acidente chocou o mundo e levantou questões que muitas pessoas ainda debatem hoje. Foi simplesmente um trágico acidente ou algo um pouco mais complicado? Décadas depois, a história de amor deles retorna em uma nova série de TV, com Sarah Pidgeon interpretando Carolyn Bessette e trazendo o misterioso ícone da moda de volta aos holofotes. Antes da tragédia e do sobrenome Kennedy, Carolyn Bessette era só uma garota de Connecticut trabalhando nas vendas da Calvin Klein, antes de não estarem mais aqui. Carolyn Bessette nasceu em 7 de janeiro de 1966 em Nova York, mas cresceu principalmente em Greenwich, Connecticut, depois que seus pais se separaram. Seu pai, William Bessette, trabalhava como marceneiro e engenheiro, enquanto sua mãe, Anne Messina, mais tarde se envolveu com educação e administração escolar. Carolyn cresceu com as irmãs Lauren e Lisa em Greenwich, uma cidade litorânea rica, onde muitos executivos do mercado financeiro e profissionais de Nova York criavam suas famílias. Na adolescência, Carolyn já se destacava. Cabelos loiros marcantes, traços definidos e uma personalidade calma e confiante, lembrada pelos colegas. Carolyn estudou na Greenwich High School, uma das maiores escolas públicas de Connecticut. Amigas depois a descreveram como elegante e reservada, mas também extremamente confiante, com um senso natural de moda que a diferenciava das outras alunas. Mesmo antes de entrar na indústria da moda, Carolyn já estava desenvolvendo o visual minimalista que mais tarde a tornaria um ícone de estilo. Fotos da adolescência de Carolyn mostram ela com roupas simples e neutras antes desse visual ser ligado à estética da Calvin Klein. Após se formar no ensino médio, Carolyn escolheu fazer faculdade em Boston, iniciando um novo capítulo. Após deixar Connecticut, Carolyn ingressou na Universidade de Boston para estudar educação. Na faculdade, ela trabalhou em lojas de varejo para se sustentar e logo se interessou por moda. Agora, durante seus anos de faculdade, Carolyn ocasionalmente trabalhava como modelo e ficou conhecida no campus por sua aparência marcante e seu estilo minimalista. Seu visual atraiu fotógrafos de moda e profissionais ligados a grandes marcas como Calvin Klein. Após se formar na Universidade de Boston, Carolyn mudou-se para Nova York e iniciou sua carreira no varejo da Calvin Klein. Sim, antes de ser uma das mulheres mais famosas dos Estados Unidos, ela trabalhava no salão de vendas, ajudando clientes a escolher jeans e perfumes. Mas não demorou muito para que as pessoas dentro da empresa realmente a notassem. Carolyn tinha exatamente o visual que Calvin Klein adorava, sabe? Alta, loira, minimalista, básica, estilosa sem esforço, muito antes mesmo da palavra influenciadora existir, por assim dizer.
Logo, ela saiu do varejo e foi para o departamento de relações públicas da empresa, onde o trabalho dela era gerenciar o relacionamento com celebridades e ajudar a coordenar eventos de moda. No começo dos anos 90, Calvin Klein já era uma das marcas de moda mais populares do mundo. E Carolyn estava, de repente cercada por modelos, atores e celebridades todos os dias. Durante esse período, Carolyn começou a namorar o modelo da Calvin Klein, Michael Bergen, que depois ficou famoso em Baywatch. Agora, por meio do trabalho e relacionamentos, Carolyn passou a socializar com atores, estilistas e personalidades da mídia de Nova York. Amigos daquela época dizem que ela tinha uma personalidade muito calma e confiante, e um senso de humor muito afiado, que fazia com que ela se destacasse mesmo em salas cheias de celebridades. Nesse momento, Carolyn já levava uma vida glamurosa de moda em Nova York. Mas ela não sabia que estava prestes a conhecer alguém que a levaria a uma fama que poucos já tiveram, pois logo atrairia a atenção de um dos homens mais famosos dos Estados Unidos. Em meados dos anos 90, John F. Kennedy Jr. era amplamente considerado um dos solteiros mais cobiçados do planeta. Agora, ele era filho do ex-presidente John F. Kennedy e de Jacqueline Kennedy, e havia crescido sob os holofotes da história americana. Ao atingir a idade adulta, ele comandava a revista de sucesso George e era presença constante na cena social de celebridades de Nova York. Em algum momento desse período, John Kennedy viu Carolyn enquanto ela trabalhava na Calvin Klein. Dependendo da versão, ele a conheceu nos showrooms da Calvin Klein ou por amigos em comum na cena da moda de Nova York. De qualquer forma, ele se interessou instantaneamente. Então, os dois começaram a namorar discretamente no início, mas manter o relacionamento em segredo rapidamente se tornou literalmente impossível. Quero dizer, não era só mais um romance de celebridades. Era o filho de um presidente dos Estados Unidos com uma assessora de imprensa da Calvin Klein. Uma vez que o relacionamento se tornou público, a atenção dos paparazzi explodiu literalmente da noite para o dia. O romance privado estava prestes a virar um dos relacionamentos mais famosos dos Estados Unidos, mas o próximo capítulo da história deles incluiria casamentos secretos, paparazzi implacáveis e uma história de amor que, infelizmente, acabaria em tragédia. Quando o relacionamento foi divulgado, Carolyn e John F. Kennedy Jr. logo se tornaram um dos casais mais comentados dos Estados Unidos. A mídia não se cansava deles. Quero dizer, afinal de contas, esse era o filho, do John F. Kennedy, e estava namorando, essa figura da moda da Calvin Klein, que de repente parecia ter saído de uma campanha de passarela. Quase de um dia para o outro, o casal foi chamado de família real não oficial dos Estados Unidos. Fotógrafos o seguiam em todos os lugares. Restaurantes, eventos de moda, passeios em Manhattan e até tarefas simples viravam espetáculos para a mídia. Carolyn, em especial, teve dificuldades com tanta atenção repentina. Amigos disseram depois que ela nunca quis ser uma celebridade e muitas vezes se sentia sobrecarregada pela pressão constante da mídia. Mas, apesar do caos, o relacionamento deles só continuou ficando mais forte, Em 1996, o casal decidiu realizar um feito quase impossível para duas das pessoas mais famosas dos Estados Unidos: organizar um casamento secreto. No dia 21 de setembro de 1996, John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette conseguiram realizar um dos casamentos de celebridades mais secretos da história moderna. O casal convidou discretamente amigos e familiares para a ilha Cumberland, uma ilha remota na costa sul dos Estados Unidos. Os convidados chegaram em voos privados e foram orientados a manter a cerimônia em sigilo. Nem a mídia sabia do evento. Eles conseguiram. Quando as primeiras fotos do casamento saíram semanas depois, o público ficou obcecado. O vestido de noiva minimalista de seda da Carolyn virou um dos momentos de moda mais icônicos dos anos 90. Por um tempo, parecia que a história tinha tido um final perfeito. Uma vendedora da Calvin Klein se casou com a realeza americana, e os dois viraram um dos casais mais glamurosos do país. Nos bastidores, a pressão da fama, paparazzi e atenção pública foi se acumulando. A Carolyn nunca quis os holofotes como muitos famosos. Amigos disseram que ela tinha dificuldade com a atenção constante que seguia o casal. Mas apesar do caos, o relacionamento deles continuou crescendo. Por vários anos, eles continuaram sendo um dos casais mais fotografados e comentados dos Estados Unidos. Mas então, no verão de 1999, tudo mudou. No dia 16 de julho de 1999, John F. Kennedy Jr. se preparou para pilotar uma pequena aeronave Piper Saratoga de Nova Jersey até Martha's Vineyard, onde o casal planejava participar de um casamento da família.
Carolyn e sua irmã Lauren Bessette se juntaram a ele nesse voo. Mas algum tempo após o pôr do sol, o avião desapareceu do radar sobre o Oceano Atlântico, simplesmente sumiu. Quando a aeronave não chegou, as equipes de busca logo notaram que algo estava muito errado. Em poucas horas, a Guarda Costeira dos Estados Unidos iniciou uma grande operação de busca perto de Martha's Vineyard. As redes de notícias interromperam a programação. Milhões de americanos acompanharam enquanto helicópteros, navios e mergulhadores buscavam no oceano, na esperança de encontrar o casal com vida. Dias depois, destroços da aeronave foram encontrados no fundo do oceano. Mais tarde, os investigadores concluíram que John F. Kennedy Jr. provavelmente ficou desorientado enquanto voava à noite sobre o mar aberto. Sabe, uma condição de aviação muito perigosa chamada desorientação espacial, se estou falando certo, onde os pilotos podem perder a noção de direção sem referências visuais. O avião acabou caindo no Atlântico, sabe, matando os 3 passageiros. Quero dizer, a tragédia chocou o mundo. John F. Kennedy Jr. foi uma das figuras públicas mais queridas dos Estados Unidos e Carolyn Bessette Kennedy virou ícone global da moda quase instantaneamente. Mesmo décadas depois, o acidente ainda gera debates. Algumas pessoas acreditam na explicação oficial de desorientação do piloto, enquanto outras questionam as condições climáticas, a rota do voo e o horário do voo naquela noite. Quero dizer, como muitas tragédias ligadas à família Kennedy, o evento rapidamente ficou cercado de especulações e, claro, teorias da conspiração. A história de Carolyn Bessette foi de uma carreira discreta na moda para um dos romances mais famosos da história moderna dos Estados Unidos. Uma vendedora da Calvin Klein que se tornou a princesa da América e cuja história terminou em tragédia, bem acima do Oceano Atlântico. OMG, meu Deus, vamos lá. Sei que estão me esperando.